seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Sabe, irmãos, certa vez o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele faz uma observação, ele fala, olha, como vocês se reúnem, um tem salmo, um tem profecia, um tem palavra de sabedoria, outro de conhecimento. Havia um mover no meio daquele povo, cada um chegava ali com o que trazia espiritualmente para aquele ambiente e colaborava e completava para que a reunião e o culto ao Senhor fosse algo não como uma simples liturgia, mas algo sobrenatural. E eu quero fazer esse estímulo a você essa noite. Que hoje a gente não venha para cá para cumprir simplesmente uma liturgia, mas que a gente possa cultuar ao Senhor. Cada um com a porção que trouxe, cada um com a expectativa que trouxe. Amém? Eu tenho um roteiro aqui a seguir, mas eu até fico feliz quando alguém puxa tanto do Senhor que o Senhor atende e fala, não, muda o roteiro. Sabe, Deus pode mudar o roteiro para atingir a sua vida. Então o que eu quero te estimular? Gere expectativa para uma resposta do Senhor. Gere expectativa para um suprimento do Senhor. Gere uma expectativa para ser usado pelo Senhor para alcançar alguém, abençoar alguém. Vamos fazer o nosso culto juntos essa noite? Amém? Eu tenho algumas notas, eu tenho uma direção, como eu falei, preparei um roteiro, mas que pode ser seguido ou não tem problema nenhum nisso. O importante é cada um estar aqui puxando daquilo que com fome e sede. Essa é a palavra, que você possa estar com fome e sede. Amém, irmãos? Do contrário, a gente cumpre simplesmente uma escala, cumpre um compromisso de domingo à noite, mas eu não acho que Deus se alegra com isso, não. Eu acho que a expectativa de Deus é ver filhos reunidos e ter liberdade de poder falar e a gente ouvir. E também a gente poder falar sabendo que Deus está ouvindo. Amém? Quem está afim de participar disso essa noite? Graças a Deus. Feche seus olhos então. Pai, nós queremos te cultuar essa noite. Nós queremos engrandecer seu nome, louvar o seu nome, aprender da tua palavra. Mas também queremos dizer, Senhor, que estamos abertos ao mover do Teu Espírito Santo, à Tua vontade. O Senhor é o nosso Pai, nós queremos ouvir os Teus conselhos, as Tuas direções para a nossa vida essa noite. E nada vai impedir o mover do Teu Espírito Santo. Ninguém sairá desse lugar vazio, ninguém sairá desse lugar da mesma maneira que entrou, mas será tocado de forma sobrenatural pelo Espírito e pela Palavra, no nome de Jesus. Amém? Hoje é nosso domingo de ceia, tivemos um culto sobrenatural na parte da manhã. Se você tiver, quero estimular você a assistir também no YouTube. O pastor Diogo trouxe uma palavra poderosa da parte de Deus, né? Tópicos que dá para você meditar o mês inteiro. Então, assiste a ministração lá que você vai ser abençoado com certeza. E hoje nós vamos participar da ceia, mas, irmãos, eu quero tomar a liberdade de fazer um paralelo aqui entre o tipo de ceia no Antigo Testamento e o tipo de ceia no Novo Testamento. Na verdade, eu quero falar um pouco da Bíblia no Antigo Testamento e a Bíblia no Novo Testamento. Quantos sabem que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento? Por que é isso? É uma antiga aliança e uma nova aliança, ok? Agora, quantos já ouviram um versículo dizendo que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e continuará sendo o mesmo eternamente? Deus não muda, Deus é o mesmo, amém? A Bíblia fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não pode existir dúvida ou sombra de variação. Então Deus não varia, Deus é Deus, amém? Mas eu não sei quantos de vocês já tiveram a impressão de quando está lendo o Antigo Testamento, de que o Deus que está lá é diferente do Deus que está no Novo Testamento. Alguém teve essa impressão? Porque a gente, pelo menos, por exemplo, a gente não vê no Antigo Testamento fala Deus Pai. E Jesus vem dizendo que o meu Pai enviou, né? E que Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. No Antigo Testamento é o Senhor e agora é o Pai. Se Deus não muda e Deus é o mesmo, o que mudou então?
Deus continua sendo o mesmo, mas o que mudou foram as pessoas. As pessoas mudaram. Numa nova aliança, deu início a uma nova realidade. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Jesus veio abrir uma porta onde Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida, onde o homem que estava morto espiritualmente se torna vivo espiritualmente, nasce de novo. Amém, irmãos? E uma vez nascido de novo e vivo espiritualmente, a gente consegue perceber, discernir, compreender os princípios espirituais de Deus. Princípios os quais aqueles que ainda não nasceram de novo, aqueles que ainda não têm o Espírito, que eu chamo do Espírito tradutor de Deus dentro de nós, não têm a capacidade de entender as coisas espirituais, mas Deus continua sendo o mesmo. Amém, queridos? Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e todos os rituais, todas as histórias, tudo o que a Bíblia fala, são histórias sim, tem cunho histórico sim, tem essas coisas aconteceram realmente. Mas, além desses acontecimentos naturais, de coisas que aconteceram ao longo dos anos, essa Bíblia também representa princípios espirituais. Então, esses acontecimentos naturais, eles realmente aconteceram, mas eles têm um significado espiritual que apontam para Jesus Cristo. Todos eles. Toda a Bíblia, desde o início até a chegada de Jesus e até a sua próxima vinda, apontam para Jesus Cristo. Então, esse sim é um livro espiritual. Amém, irmãos? E não é espiritual pelo fato de eu poder andar com ele debaixo do braço e dizer, eu sou crente, eu sou evangélico. Não. É espiritual quando as verdades que estão aqui saem desse livro, entram no seu coração e causam transformação na sua vida a ponto de você começar a declarar e viver essas verdades. Aí sim esse livro é um livro espiritual. Do contrário, é só um monte de papel com letras impressas e que não tem um poder. Eu lembro que, eu não sei se acontece ainda, mas logo que eu me converti, a gente comprava a Bíblia e colocava ela tipo assim, no painel do carro, aberto no móvel da sala, ou no Salmo 91 ou 23, tipo um amuleto para trazer alguma proteção. Deixa ele no carro que se o ladrão vê a Bíblia, não vai roubar meu carro. Seguro do céu, quase isso, né, irmão? Só que não é esse objeto, não são objetos, não são rituais, não são coisas naturais que fazem diferença no espiritual. Mas elas simplesmente são representações naturais, onde a gente pode compreender de coisas espirituais que querem se dizer por trás delas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, hoje é o nosso domingo de ceia. E eu quero compartilhar um pouco do Antigo Testamento a respeito de um evento onde foi a primeira ceia, mas que você abra os seus olhos espirituais para compreender que aquilo tudo era uma representação para algo que agora está disponível para nós. Tudo bem? Então abra a sua Bíblia em Êxodo, por favor. No capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Deixa eu colocar vocês dentro do contexto, para quem não sabe. Em Êxodo aqui ele vai relatar a saída do povo de Israel do cativeiro do Egito. O povo estava lá cativo durante 400 anos como escravos. Então, uma geração entrou em escravidão, essa geração morreu, nasceu uma outra geração já escrava e outra geração, 400 anos, pessoas escravas naquele lugar. Mas tinham uma promessa de Deus de libertação. Então Deus levanta um homem chamado Moisés com o objetivo de livrar o povo desse cativeiro. Ok? E aqui em Êxodo, Deus envia Moisés até o povo e no versículo 3... a ordem é essa: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês,
cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme a cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem ao cordeiro, para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardarei até o 10º dia. Vamos até o verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em quem comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. No verso 11 diz: dessa maneira o comerão, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis às pressas, e é a Páscoa do Senhor. Amém, irmãos? Então, chegou uma ordem lá. E estava dizendo, olha, vocês vão fazer algo aqui. Vocês vão comer um cordeiro, fechado, em família. Se não for o suficiente, chama mais gente para que vocês em comunhão comam esse cordeiro. Do sangue dele vocês vão passar nas portas. Então, eles comeram o cordeiro e marcaram a sua casa com o sangue daquele cordeiro. Amém, irmãos? E aconteceu que deu uma orientação para como eles deveriam fazer isso. Vocês não vão fazer isso de qualquer maneira, mas vocês vão já se arrumar. Vocês vão estar vestidos, aperta o seu cinto, pega o seu cajado, calça a sua sandália, come às pressas, porque chegou a hora. Amém, irmãos? Ei, é como se Deus estivesse estimulando eles assim, ei, olha, vou começar a realizar uma promessa na sua vida, mas você tem que ter uma atitude já correspondente, mostrando que você está crendo naquilo que eu estou te orientando a fazer. Irmão, sempre Deus vai agir assim. Quando Deus der uma direção, quando Deus der uma palavra, a expectativa dele é que você já comece a se comportar como quem agarrou aquilo e vai viver aquilo. Amém? Então, promessas, palavras vão ser liberadas essa noite. E eu quero que você agarre elas como se já começou o processo. As coisas já começaram a acontecer. Amém? E eu sei que durante esse culto, algumas palavras que eu vou liberar aqui, talvez nem façam sentido para alguns, mas para outros vai ser exatamente a palavra que você precisava receber essa noite nesse lugar. E aí você vai sair daqui dizendo, olha, Deus falou comigo. Amém, irmãos? Então, fica firme aí. E aí o que acontece? A Bíblia diz que chegou o juízo para aquele povo, para o povo do Egito. Então, um anjo entra naquela cidade, e em todas as casas que não estavam marcadas pelo sangue, ele entra lá e ocorre morte em todos os primogênitos, tanto de filhos como de animais, todos morrem. E no dia seguinte, o terror tomou conta daquela nação, a ponto de Faraó mandar o povo embora. Não de qualquer jeito, ele diz, olha, pega tudo que vocês têm, e se vocês precisarem de alguma coisa, toma mais, mas vai embora daqui. Então eles foram libertados daqueles 400 anos de cativeiro de uma forma poderosa e sobrenatural. Então eles saem daquele lugar, e o interessante, irmãos, é que a Bíblia fala que quando eles saem do Egito, em torno aí de 6.000 homens, sem contar mulheres e crianças, está lá em Êxodo, no capítulo, deixa eu ver onde eu vi isso, Êxodo, em algum lugar em Êxodo, depois você lê lá em casa, 12, verso 51, saíram 6.000 homens, eu fiquei impressionado com a quantidade de gente, mais mulheres e crianças, e eles saem daquele lugar, daquela cidade, e não tem relato de ninguém doente, não tem relato de ninguém coxo, manco, com dificuldade física. Não tinha relato de ninguém desse jeito. Tinham crianças, jovens, adultos, idosos, e todos saíram daquele lugar com vigor físico e saúde. Diga comigo, vigor físico e saúde. Por quê? Porque aquele cordeiro que foi morto e serviu para alimento daquele povo, aquele cordeiro trouxe um vigor,
uma força, algo sobrenatural aconteceu no corpo deles, a ponto de saírem daquele ambiente, daquele lugar, fortalecidos. Estamos falando, lembra, irmãos, de um povo escravo há 400 anos, que trabalhavam escravizados, que apanhavam, que sofriam, mas saíram daquele lugar transformados, revigorados. E ainda, aquele sangue que foi marcado, identificou eles como sendo um povo separado, onde a morte não lhe toca, onde o mal não lhe toca, onde o juízo não chega. Amém, irmãos? Eles saíram assim. E a Bíblia fala que eles saíram com riquezas. Agora você, preste atenção, tente pensar num povo escravizado. Não só escravizado, mas nascido já como escravo. E talvez com a história de que o pai foi escravo, ou os avós foram escravos. Acho que quem nasce assim já tem uma perspectiva, ou melhor, nem tem uma perspectiva de futuro, é ou não é? A perspectiva é, nasci escravo, o mesmo que aconteceu com meus pais, vou seguir o mesmo caminho também. Não tenho sonhos para o futuro, não tenho expectativas de realizações. Um escravo que trabalha, fadiga, se cansa, não para construir algo para si mesmo, mas para construir algo para um reino de outro. Quem está entendendo aqui? Cansado, sobrecarregados, não tinham uma terra própria. E Deus, de repente, muda toda essa história, faz milagres, coisas sobrenaturais para mudar essa história e os retira desse lugar. E ainda dá uma promessa de uma terra nova, de uma terra prometida. Não qualquer terra, uma terra que mana leite e mel. Amém? Uma terra onde eles poderiam crescer, se multiplicar, ter expectativas de conquistas, de avanço. Algo mudou, algo transformou. Amém? E a orientação de Deus foi, olha, vocês vão fazer isso, mas depois de geração em geração, esse tempo, essa Páscoa vai ser marcada, para vocês não se esquecerem. Sempre vocês vão comemorar com uma festa o que Deus fez, como o braço forte do Senhor, tirou o povo do cativeiro e levou para um lugar de liberdade, onde apontou uma promessa de uma terra que mana leite e mel, de um Deus que fez milagre, que tirou o cativeiro e mudou a sorte do povo. Amém. Amém. E eles celebravam, comemoravam essa festa. Amém, irmãos? Aleluia. Deus é bom demais. Aleluia. Tem algo sobrenatural para acontecer essa noite. O que é ainda não sei, mas eu sei que vai acontecer, porque tem uma expectativa muito grande aqui dentro. Aleluia. Glória a Deus. E o povo continuou comemorando a Páscoa, a Páscoa, a Páscoa, até que, na plenitude dos tempos, Jesus vem. E Jesus vem agora, irmãos, para dar início a uma nova aliança, baseada em superiores promessas. Mas ele vem mostrando que aqueles rituais, aquelas coisas do Antigo Testamento, elas teriam um novo significado para aqueles que espiritualmente conseguem discernir. Amém? Está comigo aqui? E a Bíblia conta para a gente que na última Páscoa participada por Jesus, e eu creio que a primeira ceia da igreja era a Páscoa, e os discípulos chegaram assim, onde nós vamos comemorar ou festejar a Páscoa. Jesus dá orientação para eles, então eles vão até uma casa e lá estão reunidos, e o apóstolo Paulo ele vai descrever o que aconteceu naquele momento, naquele ambiente. Eu quero que você leia 1 Coríntios capítulo 11, o verso 23. Acharam? 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse,
Isto é o meu corpo que é dado a vós, é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Aleluia. Ei, Jesus agora para e faz um paralelo entre a Páscoa, entre a ceia, entre aquilo que o povo de Israel viveu, aquilo que os judeus viveram, e esses discípulos também eram judeus. Falou: olha, agora chegou um novo tempo, chegou uma nova aliança. E antes comemoraram aquele cordeiro, agora o cordeiro sou eu, porque João fala: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus pega o pão, parte e diz: esse aqui é o meu corpo, que ele é partido por vocês. E esse cálice representa a nova aliança no meu sangue. E vocês vão comer e beber dele todas as vezes que vocês se reunirem para lembrar da minha morte. Será que Jesus estava querendo que a gente lembrasse que ele morreu? Não. Ele estava querendo que a gente lembrasse do que ele conquistou com a sua morte. E o que isso representa para a nossa vida hoje. Então, quando nós participamos da ceia e nós pegamos um pão e tomamos um cálice com vinho ou suco de uva, não significa que isso aqui, esse material é santo ou santificado. Mas representa que eu sei o que isso significa. Significa que assim como aquele povo estava preso no cativeiro com um senhorio sobre ele, autoritário, que fazia com que eles vivessem não o que eles queriam, mas o que aquele governo impunha sobre eles. Há um povo que não tinha uma expectativa de futuro, um povo que estava cansado, sobrecarregado, porque o trabalho, o fruto do seu trabalho, não era colheita para si mesmo, mas para fazer o crescimento de um outro reino. E agora Jesus vai dizendo: ei, não, algo novo está acontecendo. Algo novo está acontecendo, porque agora vai ter uma nova aliança. E assim como aquele povo foi marcado a sua casa, vocês agora serão marcados. Assim como aquele povo que comeu o cordeiro, teve vigor físico, força, no meio deles não havia enfermo, no meio deles não havia pessoas com deficiências. Da mesma maneira, agora o meu corpo partido por vocês, vai trazer vida e vida em abundância, de forma que vocês possam correr a carreira que eu separei para vocês com vigor, com força. E vocês em nada serão deficitários. Jesus está dizendo isso. Agora olha que interessante, irmãos. Nesse tempo, é um tempo onde a graça do Senhor se manifesta. Um tempo onde Deus abre a porta numa estação onde há um favor, há um agir de Deus para nos favorecer sobrenaturalmente. Isso é tão claro na Bíblia, não sei se só para mim, mas eu vou compartilhar com vocês, porque se nós formos fazer uma comparação com o povo de Israel, eles tiveram que sair do Egito, eles tiveram que caminhar durante anos, eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho e passar por aquela aflição de correr, e olha, o povo está vindo e avançando e o mar se fechando. Eles tiveram que atravessar o deserto em direção à terra prometida. E é claro que muitos não entraram por conta da incredulidade. Mas a Bíblia fala que em Cristo Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que eu precisei fazer? Que esforço eu fiz? Que caminhada eu tive? Não. Ele me transportou do império de trevas, irmãos, de um lugar onde eu vivia antes, e a falta de conhecimento, discernimento do reino espiritual, me tornava cativo das artimanhas do diabo.
A ponto de eu achar, por falta de conhecimento, que carência, opressão, doença, falta, não, isso é normal, é assim mesmo, a vida é assim. As coisas ruins acontecem. Achar que as limitações, as minhas limitações, me traziam condenação. Eu não consigo isso, eu não posso isso. Mas é porque os meus pais não puderam. Porque os pais dos meus pais também não puderam. E eu vim de uma geração onde o meu sobrenome me diz isso ou diz aquilo. Então, quando a palavra chega e quando a luz chega, quando a verdade é conhecida, ela promove transformação e libertação na nossa vida. Os nossos olhos espirituais se abrem e o conhecimento da palavra de Deus chega na nossa vida a ponto de saber, não é normal. Não é assim mesmo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu passo a viver inconformado com esse mundo. Inconformado em saber que se para todo mundo é normal ficar doente, para mim não. Quando a doença bater na porta, eu vou levantar a minha palavra. Não essa física, mas aquela que está na minha boca e no meu coração. Essa é a palavra da fé que a gente prega. E diante das circunstâncias que se levanta uma autoridade de saber quem eu sou, o que eu tenho, porque eu não estou mais no império das trevas. Ele já me transportou, ele fez isso. Ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora em Cristo eu sou uma nova criatura. Agora eu não vou ficar limitado pelas coisas naturais, mas eu tenho uma visão espiritual do que eu tenho, do que eu posso e quem sou em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E aquele que antes me oprimia, agora vai ter que ter medo de mim. Eu vou falar mais uma vez. Aquele que antes você temia, aquele que antes te oprimia, agora vai ter que sair da frente quando você chegar. Aleluia. Chegou um tempo, irmãos, da vingança. Chegou o tempo da vingança. Por quanto tempo o diabo te oprimiu? Por quanto tempo a falta de conhecimento de quem nós somos e o que nós temos em Deus nos aprisionou? Por quanto tempo nós deixamos de usufruir de vida e vida em abundância por falta de conhecimento? Por quanto tempo? Agora não, agora vamos virar o jogo. Agora chegou a hora da mudança. Agora chegou a hora daquele que foi conquistado, conquistar. Daquele que foi oprimido, libertar. Daquele que era enfermo, curar. Daquele que era limitado, trazer a ilimitação. Nem sei se tem essa palavra, mas bota no dicionário aí. Porque, irmãos, não há limites para aquele que crê. Não há. Amém, irmãos? Então chegou a hora. Agora nós somos igreja. Agora nós somos corpo de Cristo. Agora a história mudou. Amém, irmãos? Jesus, ele abriu um caminho. Me transportou de um lugar de cativeiro para um lugar de liberdade. E eu vou viver essa liberdade. Então quando nós celebramos isso. O que Jesus Cristo fez. Ele me transportou. Ele me livrou. Aleluia. Cada vez que eu me alimento dessa palavra, a palavra ela é vida, ela é viva, ela é eficaz. A palavra é poderosa para trazer vida ao meu corpo, saúde para o meu corpo. Então quando eu alimento desse pão que foi partido por mim, é vida. Aonde eu passar, por onde nós fomos instruídos por Deus para andar, tem uma marca. Irmãos, crente não passa despercebido para o inferno. Não dá para ser agente secreto. Porque é secreto só para você. Porque a gente tem uma luz e não dá para andar com a luz no meio de um lugar escuro, todo mundo vê. Agora precisamos ter consciência disso, de quem nós somos. Então quando eu entrei, cheguei, Brasil. Irmão?
Cheguei Brasil, porque, ó, irmãos, ó, a gente faz lá em casa, a gente faz esse teste. Tá andando no shopping, em algum lugar, vê uma loja mais vazia. Entra lá. Aí você entra, daqui a pouco entra mais um, daqui a pouco a loja está cheia. Atrapalha até o atendimento. Por quê? Luz. Nós somos carregadores da bênção. Amém? E essa história, irmãos, olha, mas eu tinha tudo quando eu não era crente, mas eu me converti, perdi tudo. Ei, não é assim que funciona, não. Porque o povo de Israel saiu de lá e não saiu perdendo tudo, não. Pelo contrário, eles saíram com riquezas. Todos os despojos, tudo que tinha no Egito, eles carregaram. Então, eu me converti, agora eu vou passar fome, eu vou passar dificuldade. Não vai, não. Agora que chegou o tempo da abundância. Você nem experimentou ainda a abundância. Agora que chegou o tempo. E para que tudo isso? Para nos fazer corpo de Cristo. Diga, corpo de Cristo. Para nos fazer corpo. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia aí, por favor. Ainda em Coríntios. Capítulo 1 Coríntios 12, verso 12. Oh, glória. Amém? Isso foi só a introdução. A palavra vai começar agora. 1 Coríntios 12, 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois um só Espírito, todos fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Aleluia. Então veja como Deus fez algo sobrenatural. Porque enquanto Jesus Cristo foi feito carne e habitou entre nós, ele andou em carne com o seu corpo natural, fazendo coisas sobrenaturais. Alguém nega isso? Não. Jesus curava, libertava, salvava, pregava, não é isso? Até ressuscitava mortos. Então, ele mandava a figueira secar, ela secava, o vento parar, ele parava, o mar parar. Jesus se movia de forma sobrenatural. Amém? Por que ele fazia isso? Porque ele era a palavra e ele tinha o Espírito nele, ok? Mas quando Jesus morreu e levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando ele morreu, o corpo dele, é o que ele diz, foi partido. De forma que cada um agora é uma parte do corpo de Cristo. E o Espírito que estava nele agora pousa sobre cada um de nós. Porque agora nós somos feitos templos do Espírito Santo de Deus. De forma que como corpo, nós fazemos as mesmas obras e outras ainda maiores do que essa. E se o povo de Israel tinha a promessa de uma terra prometida, nós agora temos a promessa da terra prometida. Então a terra agora nos pertence. Por isso Jesus disse, olha, vai, pregue o evangelho. Você vai começar em Jerusalém, Judéia, Samaria, e vai até os confins da terra. E o corpo de Cristo, ele é habilitado, capacitado de forma sobrenatural para poder avançar como Jesus na terra. Então aqueles que estão oprimidos vão encontrar no corpo de Cristo a libertação. Aqueles que estão enfermos vão encontrar no corpo de Cristo a cura. Aqueles que estão famintos encontrarão no corpo de Cristo o alimento. Amém, irmãos? Aqueles que estão pobres. Olha, Jesus certa vez, ele entra numa sinagoga, abre o livro do profeta Isaías, e ele diz, lê o texto que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para libertar os cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade aqueles que estão acorrentados, dar boas notícias, pregar o evangelho aos pobres. A unção estava em Jesus para mudar a situação das pessoas.
para tirar o cativeiro, para mudar a realidade, para tirar um povo de um lugar de opressão e trazer eles para um outro lugar onde eles são reis e são sacerdotes, onde nós vamos reinar em vida nessa terra. Estão entendendo? E isso é a obra de Cristo. Agora, se é a obra de Cristo, agora é a obra do corpo de Cristo, porque ele continua sendo cabeça, mas nós somos o corpo. E para fazer essa obra, há uma ajuda sobrenatural da parte de Deus, de forma que cada um que é parte desse corpo tem em si mesmo um dom, uma habilidade, um poder dado por Deus para que some nesse corpo e possa fazer com que o corpo se mova na sua plenitude ou na sua totalidade. Amém, irmãos? Então a Bíblia diz que ele concedeu dons aos homens. Em Romanos, no capítulo 11, fala que esses dons, eles são irrevogáveis. É um presente que Deus te deu. Então, cada um aqui tem um dom. Ah, mas eu não sinto não, mas tem. Eu não percebo não, mas tem. Eu nem sei, mas você tem. E é especial. Dons são capacitações especiais para fazermos aquilo que Deus tem para a nossa vida para ser feito. Amém, irmãos? Por exemplo, existe uma diferença. Eu posso estudar aqui e tentar tocar um desses instrumentos. E eu vou estudar. Vou contar um segredo para vocês. Eu já tive bateria, já tive guitarra, já tive teclado, já tive baixo e violão. Percebi que o meu chamado é outro. Cada um seu chamado, irmãos. Amém? Agora, pode ser que eu aprenda, já até tentei. Se eu sentar ali, talvez saia um chiquitum, alguma coisa. Mas com certeza, para alguém que tem o dom, ele vai fazer com muito mais facilidade aquilo que eu demoraria tempo e esforço para conseguir fazer. Então, o dom que há em você torna fácil as coisas. Irmãos, sobre a minha vida, eu sou um pregador. Então, subir aqui e pregar a palavra, eu estou curtindo. Não tem peso aqui. O suor é pelo calor, não é por nervosismo. Porque é um ambiente onde eu tenho o dom para me mover. Então, orar por pessoas enfermas, para mim, eu curto isso. É tipo, que legal, Jesus está aqui. E eu não me esforço para isso. Pelo contrário, até me surpreendo. Quando eu olho para alguns pedidos de oração e eu falo, rapaz, agora é só Jesus mesmo. É, mas é só Jesus mesmo e as coisas acontecem. E a pessoa começa a chorar e se alegrar, e eu também, porque estamos vendo Deus se mover. É um dom. Tem um dom sobre você. Tem um dom na sua vida e ele não pode ser negligenciado, guardado. Eu lembro uma história que eu ouvi certa vez, que estava conversando um papai camelo e um filhote camelo. Alguém sabe a diferença entre camelo e dromedário? Uma outra pregação eu falo. E eles estavam conversando lá, e a criança, filhotinho lá, muito questionador, porque criança tem isso, né? Por quê? Porque não para nunca, né? Ele falou, papai, por que a gente tem esse caroço nas costas? Mas isso é um dom de Deus. É uma adaptação para que quando você estiver no deserto, você acumula água ali, e então você consegue suportar aquilo com muito mais facilidade. E por que a gente tem esses pés tão redondos? Também é uma adaptação, um dom de Deus. Para quando você andar no deserto sobre a areia, você se cansa muito menos do que aqueles que não têm essa adaptação. E por que essas pernas compridas também? Da mesma maneira, é um dom de Deus para nós. Nós conseguimos andar na areia, esticar mais a perna, e ainda que nossa perna afunde um pouco, a gente ainda consegue se adaptar. É um dom. Pai, e por que a gente tem esses cílios tão compridos? Também é um dom. Quando tiver aí as tempestades no deserto e a areia vier sobre o nosso rosto, os cílios protegem os nossos olhos. E a criancinha camelo ficou ainda pensando no próximo porquê. E então ela faz a última pergunta.
Papai, em que lugar do zoológico fica o deserto? Moral da história. Você pode ter todos os dons, mas se você não estiver no lugar certo. Amém, irmãos? Se você não estiver no lugar certo para usar aquilo que é dom de Deus para a sua vida, serão apenas dons. Talvez passe a sua vida inteira sem você nunca experimentar para aquilo que você foi chamado para fazer. Amém, irmãos? Ei, Deus tem um dom na sua vida. Ele já te transportou do império de trevas, você já está no reino. O diabo não tem mais autoridade de te roubar, de fazer nada na sua vida. Pelo contrário, a Bíblia fala que ele está debaixo dos nossos pés. Jesus tomou um nome que é acima de todo nome, para que tudo se dobre a esse nome, no céu, na terra e até debaixo da terra. E ele pegou essa autoridade toda e deu para a igreja, que é o corpo de Cristo. Colocou as obras do diabo debaixo de seus pés. Então significa, irmãos, que a autoridade ele nos deu. Você tem autoridade no nome de Jesus. Não é mais tempo, irmãos, de ficarmos como quem está apanhando no canto do ringue, com a guarda levantada e só apanhando, esperando o gongo tocar. Durante muito tempo a igreja viveu assim, a gente está aqui passando pela terra dando glória a Deus, passando pela prova dando glória a Deus, mas maranata, um dia Jesus vai voltar e lá no céu, aí não vai ter mais isso. Não, irmãos, Jesus não nos libertou para o céu, Jesus nos libertou para que o reino do céu viesse até nós. Então está o tempo de contra-atacar, de não ficar mais parado na expectativa. Deus, faz alguma coisa. E Deus está dizendo para você, ei, levante o escudo da fé. Vamos lá, a espada do Espírito, que é a palavra. Coloque o capacete da salvação. Ei, vamos, veste a armadura e passe para o ataque. E sabe o que vai acontecer? As portas do inferno não vão prevalecer contra você não, porque você vai avançar sobre elas. Aleluia. Ei, essa palavra tem poder, irmão. E quando você libera ela, é poder de Deus agindo. É poder de Deus quebrando barreiras, destruindo muralhas, avançando. Nós precisamos agir com o dom de Deus que há na nossa vida. E como nós vamos saber disso? Quando a gente começa a colocar em prática. Mas eu ainda não sei o dom que Deus me deu. Comece a trabalhar que você vai perceber. E ainda os outros perceberão. Porque alguém que está se movendo no dom, às vezes nem ele percebe, mas os outros percebem. Por quê? Porque vai fazer... Porque você vai fazer com muito mais facilidade aquilo que outros vão se esforçar para conseguir fazer. Esse aí é o dom. Será que ninguém percebe que isso aqui é fácil? É só resolver assim? Não, ninguém. Você mesmo. Mas isso aqui é tão simples, é só rapidinho a gente resolve. Não, é rapidinho para você, que tem o dom, vai lá e resolve. Porque para quem não tem, não é rapidinho, vai demandar esforço. Pode até sair, mas não vai sair na mesma graça, na mesma maneira que sairia com você. Então, Deus repartiu dons com cada um que está nesse lugar, sem medo, sem dúvida de falar isso, cada um que está nesse lugar. E Deus quer ver a igreja se movendo nesses dons. Não só aqui entre quatro paredes, mas a igreja avançando e conquistando a terra. Conquistando aquilo para que nós fomos conquistados. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu vou dar o último exemplo. Cada um tem um jeito, irmãos, e o meu jeito, sempre que eu vou ministrar a palavra, comigo funciona assim. O dom que está sobre a minha vida é, eu tenho que pegar aquilo que é difícil e transformar em fácil para que todo mundo entenda. Amém? Cada um. Tem gente que é o contrário, para o que é simples transforma em difícil, mas eu não. Uma alfinetadinha nos mestres, né? Uma brincadeira. Porque o mestre começa a pregar aquilo que você sabia, você já nem sabe mais. Vem aí, filhos da verdade.
glória! Que seria de nós sem os mestres, irmãos? Não é verdade? Precisamos do conhecimento, precisamos das profundezas da palavra, né? De extrair aquilo que está lá no mais profundo para a nossa vida. É bênção, mas cada um no seu quadrado. Amém? Então, oh, glória, aleluia, nem sei, já me perdi. 3 voluntários, me ajuda aqui, para a gente finalizar. Rápido, gente, calma, um de cada vez. 3 voluntários. Sobe aqui. Isso. 3 voluntários. Pode vir aqui. Deixa eu ler um texto aqui. Peraí. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, ele fala o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Amém? Então veja, ele diz para a gente se desembaraçar de pesos, não fala sobre pecados, fala sobre pesos, e também de pecados, são coisas diferentes, percebe? E quando a gente consegue começar a se desembaraçar desses pesos e o pecado que está nos assediando, vamos correr a carreira que está proposta. Diga, Deus tem uma carreira para mim. Ok, então a gente vai fazer o seguinte, deixa eu só dar uma orientação para eles aqui, tá bom? Deixa eu aqui pertinho. Então, olha só, corramos a carreira. Faz de conta que eu sou Jesus aqui, ok? E eu dou uma orientação para vocês, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E não vai faltar dom, porque os sinais vão acompanhar aqueles que creem. De acordo com o que eu capacitar você para fazer, você vai fazer de forma sobrenatural. Então eu estou te chamando para correr a carreira. Amém, irmãos? Quantos Deus chamou? Quantos? Todos. Todos são chamados. Cada um com o seu dom. Deus nos chamou para correr a carreira. Correr a carreira. Deus te chamou para correr a sua carreira. Aleluia. Oh, glória. E Jesus está olhando. E o que ele está vendo? Jesus deu um comando para todos. E ele está vendo uns pegando o comando e correndo com ele. Obedecendo, avançando, correndo a carreira. Todos ouviram. Mas uns ouviram e obedeceram. Estão ouvindo, estão obedecendo. Outros ouviram, mas estão obedecendo num outro ritmo, que não é o ritmo que Deus tem. Você está lento. Não é talento, é estar lento. Tem gente que está lento. Tem gente que nem foi. Tem gente que nem foi. Agora, quem está obedecendo e está correndo é quem ouviu, percebeu e colocou em prática. Rápido. Não dá muito tempo de pensar. Porque se ele fosse pensar para correr no mesmo ritmo que eu, olhando firmemente, ele ia se distrair para algum lugar. Talvez não conseguisse me acompanhar, mas ele firmou os olhos em mim e correu atrás. E é isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para correr na frente. Deus nos chamou para correr atrás dele.
seguindo as orientações que o Senhor está dando. Amém, irmãos? Ele correu, mas ele não só correu, ele correu comigo. Eu fui por aqui e voltei por ali. Se ele corresse para lá, estaria correndo? Estaria, mas não estaria correndo comigo. E tem muita gente que está correndo, mas não está correndo com o Senhor. E quem olha, fala, e ela está correndo. Mas Jesus foi para um lado e ele está correndo para o outro. Religiosamente parece que está correndo. Mas só que está correndo sozinho. E correr sozinho é perigoso, porque você vai cansar e você não vai atingir o alvo. Então não é só correr porque todo mundo corre. É correr porque você está com o olho firmado no autor e consumador da sua fé. Outros começaram, mas estão lentos. Por quê? Não se desembaraçaram. E aí correr com peso é mais difícil. E você até sabe o caminho para que Jesus foi, mas já perdeu de vista. Por quê? Estou correndo, mas não estou correndo no ritmo. Eu estou pensando ainda, mas será que isso é? Mas será que é isso mesmo? Será que é esse dom mesmo? Será que eu posso mesmo fazer isso? Se a Bíblia diz que você pode, se a Bíblia diz que você tem, se ela diz que você é isso, irmão. É simples desse jeito. É pegar o que está escrito aqui e colocar em prática o que está escrito aqui. Se diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, eles ficarão. É simples assim. Mas e se for uma doença? Mas a Bíblia não especifica. Essa doença é demais para Deus. Essa não, essa aqui Deus está curando no momento. Não. Fala assim, porém as mãos sobre os enfermos, eles ficarão. É que a gente quer saber como que vão ficar curados, mas essa não é a nossa parte. A nossa parte é obedecer, impor as mãos. E como vai ficar curado? Deus que sabe, é a parte de Deus. Deixa Deus se divertir. Amém, irmãos? E os que nem correram? Pode ser que não estão correndo por desobediência mesmo. Ouviram o comando e não estão correndo porque decidiram não correr. Não, eu não sei para mim, não vou, não estou afim, enfim, eu não sei qual é a desculpa. Agora, existem outros que nem começaram a correr simplesmente porque nem ouviram o comando. Eu acho que isso é até mais sério. Porque é sinal de que espiritualmente estão tão abafados com as coisas naturais que sequer ouviram o que Deus chamou para fazer. Aleluia. Amém, irmãos? Mas Deus nos chamou para correr a carreira. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Aleluia. Deus nos chamou para correr. Corramos com perseverança, sabendo quem nos chamou, que aquele que começou em nós uma boa obra vai aperfeiçoar a cada dia. Mas será que Deus me chamou? Chamou. Será que eu tenho um dom? Tem. Amém? E sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a deixar isso mais... Eu não quero usar a palavra incômodo, mas é que eu não estou achando outra. Vai haver um desconforto cada vez maior. Mas eu preciso, eu tenho que fazer algo. Você tem que fazer algo com o que está na sua vida. E você vai fazer, não é o que eu estou fazendo, é o que você precisa fazer. Amém, irmãos? Quem foi abençoado aqui com essa palavra? Tem habilidades, dons, coisas sobrenaturais de Deus para a sua vida. E você não vai deixar o diabo roubar isso. Porque como nós vamos aprender aqui no dia 14 e no dia 15, estou fazendo já um merchan, no filme Na Verdade, vai chegar um tempo onde cada um de nós vai estar diante de Deus no tribunal de Cristo. E lá ele vai perguntar para você, e aí, o que você fez com o dom? Amém, irmãos? Então, é importante sim. Ok? E se nós formos ler, já vou finalizar agora com isso, se nós formos ler 1 Coríntios no capítulo 11, no capítulo 12 e no capítulo 13, vai aí o dever de casa para você. Nós vamos começar no capítulo 11, vendo Paulo falando a respeito da ceia. No capítulo 12, ele vem falando a respeito do corpo de Cristo, dos dons, das habilidades de cada um. E no final do 12, quando ele vai iniciar o 13, ele disse, olha, mas eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente.
E ele começa a falar a respeito do amor. E ele diz, o amor nem busca os seus próprios interesses. Então, se tem mais algo para nos estimular a desenvolver o dom que está em nós e usar dele para o crescimento, o avanço do corpo, é o amor de Deus que foi derramado no seu coração. É porque você ama o Senhor e porque você ama os seus irmãos. Então você não pode esconder o talento que há em você, porque o que há em você é importante para o corpo de Cristo. Amém? Fique de pé, vamos orar. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.